Olá! Vamos voltar aqui para falar dos princípios de interpretação da Bíblia. Nos últimos vídeos, acho que no último vídeo eu tinha ainda uma regra para passar nos princípios gerais de interpretação que vão falar sobre as promessas de Deus, né? E a regra é a seguinte: as promessas de Deus na Bíblia toda estão disponíveis ao Espírito Santo a favor dos crentes de todas as gerações. Mas antes de entrar nas regras, né, nessa regra que foi mencionada aqui, eu dei uma pesquisada a questão das promessas, né? E aí eu queria fazer um estudinho à parte para nós analisarmos a respeito das promessas bíblicas para a nossa vida, né? Qual é de nós que já não disse, Deus tem promessas para a minha vida, ou as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, e nós cantamos hinos a respeito das promessas, né? As promessas feitas para Abraão, as promessas feitas para mim, e então a gente fica focado nessas promessas da Bíblia e seguro nelas. E nós devemos sim crer nas promessas da Bíblia de Deus, como disse a regra, elas estão na Bíblia disponíveis para que o Espírito Santo as passe para nós, para que o Espírito Santo as cumpra nas nossas vidas. Mas eu acho que não é simplesmente, eu creio nas promessas de Deus, elas estão na Bíblia, elas vão se cumprir na minha vida. Eu acho que nós, como cristãos, ultimamente, ou sei lá, quanto tempo isso, né? Nós banalizamos um pouco a questão das promessas bíblicas, né? Nós colocamos assim como se Deus tivesse obrigações de cumprir coisas na nossa vida porque estão lá na palavra, né? E então nós achamos que Deus ele tem que fazer aquilo que nós queremos ou mandamos, e eu queria que nós aprofundássemos um pouco a respeito desse assunto. Bom, primeiro que eu fui fazer minhas pesquisas a respeito das promessas e eu queria saber quantas promessas tem na Bíblia, porque, sinceramente, eu não sabia quantas promessas. E aí a gente vai lá na internet, né, para verificar e, sinceramente, não cheguei a uma conclusão, porque, olha, eu encontrei assim, que tinha mais de 30 mil promessas, que tinha 3.573 promessas. Em outro lugar dizia que tinha 8 mil promessas, sendo 5 mil no Antigo Testamento e 3 mil no Novo Testamento. Em outro lugar falava que tinha 16 mil promessas diretas e indiretas. Então eu fiquei sem trazer uma resposta de quantas promessas verdadeiramente há na Bíblia. Talvez as pessoas, ao fazer essa contagem, confunda o que é promessa, o que são bênçãos que nós temos, enfim. Mas também isso não importa, né? Importa que a palavra de Deus ela chegue no nosso coração, e quando ela vem direcionada pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, então e nós cremos e buscarmos, esperarmos, elas vão se cumprir sim. Eu creio nisso, eu tenho promessa de Deus na minha vida, e o Senhor tem feito coisas a respeito disso. Então, eu creio, em nome de Jesus eu creio, eu quero que você creia também. Mas nós precisamos ser maduros, amadurecidos com relação à palavra. Nós não podemos, simplesmente porque as pessoas falam, ou porque a gente canta um hino sobre as promessas de Deus, que isso vai se cumprir e realizar na nossa vida. Bom, também encontrei nas pesquisas que temos 365 promessas diretas. Então, eu mesmo selecionei uma promessa direta, né? Puf! Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, você crê, você será salvo. Uma ordem e uma promessa que se cumpre. Você crê, você é salvo. Né? Tem uma ordem e um cumprimento de uma promessa.
Também, por exemplo, uma outra promessa direta é que está nos 10 mandamentos, que todo mundo fala assim, é um mandamento com promessa, o único mandamento com promessa, que fala: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os teus dias na terra, né? Então, é uma ordem: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e que os seus dias sejam prolongados na terra. Então, é uma ordenança acompanhada de uma promessa. Então, creio que essa é um exemplo de promessa direta, né? Também nas pesquisas encontrei que existem 366 vezes escrito nas escrituras: não temas. Não tem a ver com as promessas, mas estava dentro ali das pesquisas e achei super relevante trazer, até porque, por exemplo, das promessas, 365 diretas, diz, né, fica implícito que você poderia ter uma promessa para cada dia do ano da sua vida, e 366 não temas também pode, né, ficar uma mensagem de que para cada dia do ano Deus pode falar: não temas, para você, né? Então vamos pensar assim: o que é promessa que está nas escrituras? Qual é a grande, maior e melhor promessa que Deus deu nas escrituras? A vinda do Messias para a salvação dos homens. Esta é a grande, maior e melhor promessa de Deus que está nas escrituras, que o Senhor Deus haveria de enviar o seu Filho, o Messias, para trazer salvação para o homem. Em 2 Coríntios 1, 19 e 20 diz assim: o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. E o versículo 20 diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, eu já começo a observar aqui que as promessas de Deus, elas se cumprem em Jesus Cristo. E nós vamos seguir aqui em frente, nós vamos ver que Deus deu promessas para os seus profetas, para os pais da fé. Deus os chamou, Deus fez-lhes promessas, Deus cumpriu as promessas feitas para eles, para a vida deles, e muitas vezes nós queremos nos apropriar dessas promessas, por exemplo, feitas a Abraão, de conquistas, de riqueza, de terra, e quando na verdade nós podemos sim espiritualmente trazer para nós as promessas feitas para no Antigo Testamento para as pessoas, se o Espírito Santo assim direcionar para as nossas vidas espiritualmente. Mas nós temos que pensar que todas as promessas, elas vão se cumprir em Cristo Jesus. Elas vão ter o sim e o amém em Cristo Jesus, né? Eu vou ler novamente 2 Coríntios 1, o versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, em Jesus Cristo, né? Como está falando no 19, o Filho de Deus, Cristo Jesus. Então, as promessas, quando Deus, por exemplo, chamou Abraão e disse para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus quis dizer que as famílias da terra não seriam benditas somente por causa do exemplo de fé de Abraão, mas porque pela descendência de Abraão haveria de ver o Messias, Jesus, e aí sim as famílias todas da terra
todos quantos o receberem seriam benditos e abençoados pela fé em Cristo Jesus. Então, a bênção que Deus deu para Abraão, tudo que Deus prometeu para ele, cumpriu. Mas a bênção para todas as famílias da terra se cumpriria em Jesus Cristo. Então, nós vemos que mesmo as promessas feitas no Antigo Testamento, todas elas vão convergir em Jesus Cristo. Vamos, então, continuar seguindo mais um pouquinho aqui. Efésios 3, 20 a 21 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Está falando de quem? Do Senhor Jesus. Gálatas 3:8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente a Abraão. Percebe que a palavra diz, de modo que os da fé são abençoados, não fala no crente Abraão, mas diz que, pode conferir lá o texto, tá? Gálatas 3:8. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, porque Abraão também foi abençoado, né? Então, Deus prenunciou bênçãos na vida dele, mas que se cumpriria em Jesus Cristo. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Então, todas as promessas de Deus passam obrigatoriamente por Jesus. Obrigatoriamente por Jesus. Bom, vamos lá então dar uma olhadinha aqui as promessas para Israel e também que para nós, porque quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos tudo que Deus fez lá, né, no seu povo, no povo de Israel, e nós também trazemos para nós aquelas coisas. Nós lemos a palavra, como a Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada, então ela é para nós também. Toda ela é inspirada e apta para discernir, redarguir, enfim, né? Então ela é para nós. Mas existem coisas que foram específicas para o povo de Israel. E nós, não necessariamente que aquela palavra tem que se cumprir na minha vida, a não ser, como eu disse desde o começo, se o Espírito Santo trouxer para mim que aquela palavra, daquela maneira, também vai se cumprir na minha vida. Vamos tentar entender? Bom, em Isaías 61, 1 a 11, eu não vou ler o texto, mas está falando sobre a revelação, né, que veio para Isaías, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse texto é maravilhoso, nós cantamos, né? Nós tem hinos falando disso, e nós tomamos para nós esta palavra, quando na verdade, e é para nós tomarmos essa palavra, mas vamos entender o que nós cantamos?
O Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre mim quem? Sobre Jesus. Sobre Jesus. O Espírito de Deus está sobre mim. Jesus. Porque o Senhor me ungiu. Quem foi ungido para pregar boas novas aos quebrantados? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Né? E aí nós vemos que lá em Lucas 4, 16 a 21, o próprio Jesus usou essa referência de Isaías. E essa também foi uma profecia dada para Israel de restauração. Veja que às vezes uma palavra ela tem um sentido que é físico para acontecer num tempo, mas também espiritual, que vai acontecer em outro tempo. Né? Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa, ela se move, ela é viva. Né? Então, este texto fala sobre a restauração de Israel, mas também fala do Senhor que haveria de ser enviado para restaurar as vidas, para quebrar cadeias, quebrar algemas, tirar os encarcerados da prisão o que? Espiritual, quebrar jugos espirituais, né? Curar quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. De quem está falando? De Jesus. Então esta é uma promessa que foi cumprida em Jesus. Jeremias 33, 14 e 15 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Olha que outra promessa. Deus está dando uma promessa e dizendo que Deus iria cumprir no reinado de Davi, Deus iria dar um renovo, porque Deus prometeu que o reinado de Davi seria eterno. Mas como que o reinado de Davi seria eterno? Se quando o povo foi cativo para a Babilônia, Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, tudo foi destruído e Israel deixou de ser uma nação porque ficou cativa. Aí eles voltaram de lá, tentaram reconstruir o templo, enfim, todas aquelas coisas, mas não tiveram mais um rei. O último rei foi o rei quando eles foram cativos. Então, esse renovo, mais uma vez, a promessa que está dando aqui na palavra, esse renovo, quem é? É quando Jesus haveria de vir. Porque Jesus viria pelos seus pais terrenos da descendência de Davi. Né? Então, essa palavra, mais uma vez, vai se cumprir em Jesus, essa promessa. Né? Então, diz: farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Está falando de Jesus. Segundo Crônicas 7,14, outra promessa que nós usamos bastante, né? Que a igreja do Senhor clama, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos apregoando esta palavra e nós temos que buscar e viver essa palavra mesmo. Né? Porque é uma palavra que Deus também está dando para o povo de Israel, né? Porque o povo pecava, desobedecia, né? Traía Deus, mas Deus sempre dava um escape, uma solução para que eles voltassem para Deus, né?
Então, segundo Crônicas 7:14, aquele versículo que todos nós conhecemos, você conhece. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, esta é uma promessa que foi dada para o povo, né? Quando ele se encontrasse, na verdade, esse texto aqui, Deus deu para Salomão, quando ele consagrou o templo, e ali Deus, vamos confirmar, porque às vezes eu falo as coisas, e eu acabo dando a referência, eu falo a passagem e dou, às vezes, o endereço errado. E eu não quero mais fazer isso, porque não está certo, né? Segundo Crônicas. Lá, é isso mesmo, né? É na passagem que Salomão está consagrando o templo, tá? Segundo Crônicas 7:14. Então, a glória de Deus, no capítulo 7, a glória de Deus enche o templo, né? E a partir do 11, está falando sobre a aliança do Senhor com Salomão, né? Então, assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, né? E aí, Deus, então, fala com ele, né? Olha, vou ler aqui. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí no versículo 14 ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter, então Deus está dando ali uma promessa, né, nesta aliança que ele está fazendo com Salomão, na consagração do templo. E nós trazemos espiritualmente para a nossa vida também, né, porque nós também somos povo de Deus, né? Então, vamos ver mais alguma coisa aqui. Então, vamos ver assim, Deus deu promessa a Abraão, né? Então, Deus chamou Abraão, está lá em Gênesis 12, Deus prometeu para ele a terra, né? Vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus prometeu um filho, Deus prometeu que abençoaria ele, o abençoaria, e Deus cumpriu tudo o que prometeu para ele. Deu a possessão das terras, né? Existe, eu não sei dizer agora a referência, eu li hoje, mas eu não guardei a referência, que Deus chamou Abraão e falou: olha, para tudo aqui, né? Desde do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, tudo eu te dou, né? E hoje nós vemos a Palestina, a região ali toda dividida, mas Deus prometeu para Abraão, e um dia Deus vai restaurar tudo, sim, para o povo dele. Não agora, e nós sabemos que é futuramente, né? Mas é outra história. Então, as promessas que Deus fez para Abraão foram materiais ali, nesse sentido, e se cumpriram. Deus cumpriu todas elas, deu o filho, abençoou Abraão, enfim. Deus deu promessas para Davi. Então, Deus chamou Davi, em 2 Samuel, no capítulo 7, né? O escolhe para ser rei, né? Então, Deus cumpriu, deu o reino, deu os inimigos nas mãos dele, né? Deu vitória, Deus cumpriu o que prometeu para ele. Tudo isso debaixo da obediência. Eles não teriam recebido nada do que Deus prometeu se eles não tivessem ficado na presença de Deus e obedecido, né? Como Davi foi chamado
o homem segundo o coração de Deus, Abraão, foi chamado de amigo de Deus. Então, realmente eles fizeram por merecer que Deus cumprisse tudo o que falou para eles. Mesmo sendo pecadores, mesmo tendo falhado na caminhada, na trajetória, mas os seus corações eram voltados para o Senhor. Essa é a grande diferença. Deus fez promessas para Salomão, Deus deu sabedoria, riqueza, glória, poder, e deu para ele a grande obra de construir o templo, né? Deus prometeu para Davi que Salomão iria construir o templo. E ele cumpriu, Salomão cumpriu, Deus cumpriu isso na vida dele. Ok? Deus deu promessas para Moisés, para Josué, Caleb, né? E toda a história deles. Deus sustentou no deserto, a presença de Deus estava com eles, Deus deu vitória para eles sobre os inimigos e Deus deu a reconquista da terra que eles haviam perdido. Então, vamos ver que as promessas, muitas das promessas feitas para Israel são terrenas. São terrenas. E algumas são para um futuro. Muitas promessas que são feitas para Israel são para serem cumpridas ainda no futuro. Promessa, tudo que você vê sobre restauração, Deus prometendo restauração, está para o futuro. Algumas coisas já aconteceram, como Israel voltar a ser nação, voltar a se juntar novamente, porque eles foram espalhados por toda a terra. Então, Deus muitas coisas já cumpriu, mas a maioria ainda está para cumprir, né? Eu vou encerrando aqui por causa do meu tempo e eu vou continuar no outro vídeo a continuação sobre isso, né? E agora nós vamos ver as promessas feitas para a igreja. E nós vamos perceber que as promessas feitas para a igreja, que aí nós vamos encontrar no Novo Testamento, elas são espirituais. Espirituais. E muitas vezes nós ficamos ali falando colocando diante de Deus promessas, né, e pensando em coisas materiais. E eu só queria encerrar esse vídeo aqui para que você terminasse com ele pensando se nós temos buscado Deus e as suas promessas por causa das coisas materiais. Se nós temos pensado mais nas coisas materiais, naquilo que Deus pode dar para nós, Ele pode dar tudo. Ele pode fazer, como a palavra de Deus diz, infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele pode realizar grandes coisas. Ele é o Deus do ouro e da prata. Só que o que Deus quer é que nós pensemos nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. E muitas vezes nós corremos muito mais para as coisas da terra do que pensar nas promessas que são para nós na eternidade. Quantos de nós fica sonhando e almejando com a vida eterna? Quantos de nós fica sonhando e imaginando quando estivermos com o Senhor? Quantos de nós fica pensando nas coisas que Deus tem prometido para quando Ele nos chamar? Seja na vinda, seja Ele nos buscar pela morte, ou seja Ele nos buscar pelo arrebatamento. Né? A gente pensa mais no arrebatamento. Mas quantas coisas nós pensamos das suas promessas? Elas são espirituais para a igreja. Deus deu riquezas no Antigo Testamento para os seus profetas, para os pais da fé, porque Deus tinha um propósito para cumprir. Ele tinha propósito. Deus deu riquezas para a nação, para o povo que saiu do Egito, porque eles precisavam daquela riqueza para construir o tabernáculo, para entrar na terra. Eles precisavam, porque eles saíram de lá escravos e não tinham nada, e Deus colocou na mão deles. Mas não é assim mais agora. As bênçãos de Deus são muito mais para nós, para a igreja do Senhor, espirituais do que materiais. Eu vou encerrando aqui e eu vou continuar no próximo vídeo, tá bom? É importante que você clique no YouTube e curta pra gente, porque eu sei que você visualiza pelo Picture in Picture, né?
só a imagem e fica visualizado, mas não dá para curtir ali. Se você gostar, eu agradeço, tá bom? Deus abençoe.